Estamos iniciando a aula del día 25 de noviembre de Cratologia Secche. Y vamos a dar continuidad a los temas que hemos desenvolvido anteriormente. Y acho que esto, como proceso de desenvolvimiento del poder interior, es uno de los temas más ricos y más fascinantes que puede existir dentro del mundo místico, esotérico y dentro de la Cratologia. Es decir, son dos universos, ¿no? El universo de la conquista externa, el universo del proceso interno, de sentirse dono de sí mismo, de su propia existencia, de su destino. Fusionando los dos, yo acho que conseguimos un cierto equilibrio psicológico, político y místico. A veces vemos personas que solo se dedican al proceso de desenvolvimiento interno y pierden una relación con el mundo que los rodea. O pierden una relación de equilibrio con la convivencia moral del mundo que los rodea. Por eso siempre tive o cuidado de preservar ciertos valores, ainda que eso represente para algunas personas una cierta represión ao poder, entre aspas. No acredito, y vuelvo a insistir, que la liberación de instinto represente la liberación de todo poder del individuo. Acho que liberando instinto no precisa liberarlo en fatos, puede liberarlo en pensamiento, saber lo que realmente el instinto representa para nós, no digo de anularlo, sino de tenerlo consciente. Y colocarlo en jaque con la realidad y con los principios que vocês têm. Entonces, desenvolver el instinto de una manera que sea sadio. No podemos negar que a veces temos ciúmes. Entonces, eu faço questão de colocar meus ciúmes em coisas que não machucam as pessoas. Digamos, não emprestar meus livros. Dirán, o mestre é egoísta. Prefiero ser egoísta en algunas cosas y darle a mi instinto el alimento que él precisa para se manter satisfeito y controlado. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de la formación del iniciado egipcio, el nacimiento de iniciación a los 13 años en la cultura egipcia, que estaba totalmente ligado con un proceso de desprendimiento. Es evidente que a crianza egipcia ya estaba en un proceso de formación de años, a partir del 7º año ya tenía entrenamiento. Entonces, nós hoy somos velhos para ese proceso de avanzar en el proceso del desprendimiento en términos de llegar a una desintegración, a otras cosas que puedan representar perigos para el cuerpo y, si no estamos preparados, perigos para nuestra propia identidad. Estoy haciendo una introducción al concepto egipcio para que se entienda que lo que nos estamos estudiando es la formación de un hombre superior. Llamemos superior a un hombre neurótico, enfermo, estresado de nuestro século. Vamos a darle a un hombre la opción de tener un pensamiento más sadio, una conciencia más tranquila y más evoluida. Entonces, vamos aquí. Tengo una meditación que es importante que ustedes vean. Después voy a mandar todo para ustedes ya el texto. Mas esta meditación que está en YouTube, que es una meditación que yo vi sobre desprendimiento, meditación egipcia, da Casa da Vida, que trata de desprendimiento. Esa meditación es interesante porque yo faço una historia da Casa da Vida y cómo era importante ese proceso también en la antigua cultura egipcia. Entonces, yo no tengo duda, porque yo vengo trabajando a 42 años en un consultorio, no son 40 días ni 40 semanas, son 42 años en el cual yo atendí decenas y centenas de personas, millares, digamos así, que mi forma de atender antes era súper rápida, a veces 20 minutos por persona, atendía 40 personas por día, 30 personas por día, durante años y años, y después fui focalizando media hora, 40 minutos, 50 minutos, hasta, si voy a calcular, por ejemplo, estudios grafológicos
eu tinha feito 8.900 estudos grafológicos. Então, com isso que eu quero dizer, que venho avaliando pessoas que fizeram psicoanálise sua vida toda, pessoas que estiveram na mística sua vida toda, pessoas que faziam psicoanálise e gostavam da mística. Então, uno pode avaliar quais são as diferenças que existem entre o místico que faz psicoanálise e o místico que não faz, e aquele que não é místico. Então, é evidente que a maioria dos psicoanalistas não tem um pensamento místico ou não acredita nas experiências místicas. Estou falando a maioria, porque eu conheci psicoanalistas que eu mandava pacientes meus para fazer análises, porque minha terapia não se fundamentava no processo de avaliar a origem das neuroses, sino de tratar o problema e resolver o problema. A origem das neuroses, para mim, dentro de minha experiência, que trabalhei anos na procura da origem das neuroses e sua solução, cheguei à conclusão que não temos soluções. São problemas de formação, educacionais, muitas deles problemas de destino, às vezes não se deve mexer na neuroses. São vários fatores que me levaram a ver que para fazer algo de bem, o que nós temos que tratar na pessoa, o que fica mais prático é sua dor, seu sofrimento, sua angústia, sua problemática e ajudá-lo a se superar. Então, ir à origem da neurose é uma história quase inacabável e quase um problema insolúvel. Então, não posso vender uma solução a uma pessoa em função de que de superar sua neurose quando não acredito que isso seja possível. E não é uma questão de crença por descrença no psicoanálise, todo o contrário. Sou um admirador do psicoanálise, mas também tenho a capacidade de ver os defeitos e as falhas que o psicoanálise tem. Então, indo em direção a isso, diria que as pessoas que se desprendem e que têm a experiência do desprendimento, não existe melhor terapia para superar fobias, medos e paranoias. No momento que se desprendeu, o mundo da pessoa muda. Não é que ele acredita que existe uma vida após a morte. Não, não acredita. Ele percebe que é possível continuar a existência após a morte. Então, deixa de ser uma crença para ser um fato. E quando esse fato psicológico é reconhecido, estresse, tensões, angústias e neuroses vão se esvaindo da mente e da psique da pessoa e temos uma cura quase instantânea de infinidade de conflitos que a psicologia hoje está tratando com quê? Com remédio, com psicoanálise, com terapia, etc. Então, diria que a mística é um elemento de superação do indivíduo, não só espiritual. Não é só espiritual. A crença deixa de ser crença para ser um fato. E isso leva a uma mudança da identidade do ser absoluta. Então, claro que vi e conheci psicoanalistas que tiveram desprendimentos, sua vida mudou, aí deixaram um pouco de ser freudianos, foram a estudar mais Jung, foram a procurar outras coisas, porque veían que existem enormes limitações no processo de análise sobre o processo instintivo e o conflito edípico. Então, desenvolver poder é ter uma capacidade psicológica de autoanalisar-se, uma capacidade psicológica de superar os medos neuróticos mais básicos que o indivíduo tem, porque senão ele não vai conseguir fazer nada. Não vai conseguir sair de casa, não vai conseguir se superar em infinidade de conflitos e de necessidades. Então, desprender-se, a experiência do desprendimento, que eu acho que é o que eu procurei durante anos, e se vão a ver hoje mesmo de tarde coloquei na internet desprendimento, tem infinidade de dados e testes e práticas e experiências para fazer para a pessoa se desprender. Eu dei uma leída, assim, de 10 que eu peguei, 7 que eu li que eram excelentes. Os primeiros passos, métodos, es decir, lo que eu desenvolvi e meu conceito de desprendimento não está na internet. Lo que eu ensinei a vocês é algo meu. Mas existem coisas de outras pessoas que
realmente se vê que fazem na prática e que tem bons resultados. E eu acho que hasta não seria errado você seguir pesquisando. Primeiro, porque se não conseguiram se desprender, vão ver que existem infinidad de pessoas que conseguem. E estão tentando compartilhar as formas nas quais elas chegam a seus métodos de desprendimento. É evidente que cada pessoa é diferente. Mas o objetivo é importante. Imaginem vocês ter plena consciência de que o fim de sua vida não é o fim de sua vida. Estou com 60, estou com 70, estou envelhecendo, sim, mas a vida continua, a existência continua e isso se transforma em uma verdade absoluta que muda absolutamente as perspectivas de nossa existência e de todo o que nós queremos fazer. O que nós vamos fazer? Muito mais. Não é muito menos. Em outra vida faço tal coisa. Não. O desejo nesta existência de ser plenos, de uma realização plena, passar a outros estágios e indo através de realizações plenas e uma morte sem medo, sem temores. É como um parto natural. Aquele que se atira no infinito sem medo é aquele que nasce no infinito em uma forma sadia, que é justamente a iniciação. Vivir para a morte, aprender a morrer, ir em direção à morte sem pânico, sem estresse, sem medo. Então, o desprendimento nos leva a isso, redefinir o que nós somos. Seres que habitamos um universo fora de um tempo e um espaço físico, astrológico, biológico. Somos muito mais que essa limitação que o tempo nos coloca. Essa experiência é fundamental para todo o processo místico de desprendimento da vida, porque, sem dúvida, que se não temos desprendimento, então não temos a experiência de percibir-nos através do passado, de ver nosso destino, de ver de onde nós viemos, de ter uma percepção de onde nós vamos, porque quando você se desprende, quando conseguem sair do corpo, entra em um espaço-tempo diferente. Porque primeiro vão treinando e vão ver que podem viajar para trás, que é muito mais fácil, porque vocês acreditam, a maioria de vocês acredita nessa possibilidade de existências que nos precedem, então é mais fácil dar esse impulso através da mente de viajar no tempo, sim, e se ver no tempo. Assim como também podem viajar em direção a um futuro. Claro que todas as dimensões mudam, os espaços mudam e podem estar em outro planeta, em outra galáxia, em outro mundo e não ter clara consciência do que isso representa, porque nossa consciência está ainda muito unida ao cérebro. Pensamos ainda muito com nosso cérebro. Quando se desprendem, vão ver que o pensamento é muito diferente, o astral do pensamento racional que tem nossa mente, que se une com cargas emocionais. Então, a semana passada estava tentando mostrar, digamos que, o processo de desprendimento junto a experiência do desprendimento, com uma formação educacional, familiar, controlada, então cria um ser predisposto ao processo da adoração à morte. É decir, a adoração à morte não é adorar a morte, se vou matar e vou morrer. Agora, Jorge está pedindo para todos nos matar. Não é isso. De todo o contrário, é entrar na morte com um nível de pureza, de sensibilidade e de tranquilidade. Então, os egípcios adoravam a morte por quê? Não era só isso, era porque eles reconheciam que a morte representava aquilo que nos ensina, é decir, todo o que nos rodeia, toda a nossa cultura, todas as nossas cidades, todo o que nós sabemos, foi dado pela morte. É decir, aqueles que nos presidiram construíram o mundo no qual nós vivimos.
Então, eu tenho que adorar aqueles que criaram o mundo até agora. E eu tenho que fazer minha parte de esse mundo que nós queremos para um futuro, para nossos filhos e netos. É a continuidade, como se diz na Cábala, a Shasheret, a corrente da Cábala, a continuidade do tempo. Então, para os egípcios era um fato real. Hoje a morte é algo que tem que ser oculto dentro de uma cidade, atrás de muros. Antigamente a morte era algo que se compartia com todos. Inclusive, algumas múmias nas primeiras dinastias ficavam dentro de casa. Es decir, hoy sería una cosa mórbida. No estoy diciendo que façam eso. Las tradiciones egipcias nos trazem que carregar, por ejemplo, un pequeño oso que represente a morte. Ya el oso de las agulhas de acupuntura para mí representa a eternidad en ese aspecto da morte. Marfil, cualquier cosa que represente a historia do eterno en un término biológico. Entonces, prepararse para el desprendimiento, vuelvo a insistir, cuando você se desprende, tem dado o primeiro passo místico. E o interessante de tudo isso, que eu falei com milhares de pessoas, não, porque eu sou místico, eu sou espiritualista, eu faço isto, eu faço aquilo. ¿Te desprendiste? Não. Se não desprendeu, então tudo o que ele tem de informações é teoria. Tudo o que ele tem de informações é filosofia. São crenças. Só crenças. Se ele não se desprende, ele não pode viajar no tempo e ver seu passado. Se não pode ver seu passado, suas outras vidas anteriores, então ele não tem uma ideia de seu destino. Fica preso a um corpo, a uma mente, a uma racionalidade, a um mundo que o rodeia, a um meio, e ele está preso lutando com esse mundo constantemente. A um conceito científico, racional, biológico e físico. Está amarrado a esse universo. Bom, quando se desprendeu, ele vê que o universo é outro. E aí se desprende e faz regressões tem ideia de destino. Tem ideia de destino, então pode orientar uma pessoa. Como se pode orientar uma pessoa se não se tem uma percepção de seu destino? Na hora que não está olhando, olha, vai acontecer isto com tua filha, ela vai casar, vai ter neto, vai estudar, vai passar em um concurso, vai fazer isto, vai fazer outro. Quando quer acordar, uno vê o destino da pessoa e orienta de acordo ao que vê, porque está percebendo algo que transcende a mente e a racionalidade. Eu acho que vou te tratar porque eu sinto que eu posso te curar. Porque eu posso te tratar. Não porque vou tratar, porque vou ganhar um dinheirinho tratando. Muda a percepção do mundo, do meu mundo interior, de minha existência e da forma que eu trato e vejo as pessoas. Então, não adianta ler livros. Eu estudo isto, estudo aquilo, estudo espiritismo, estudei Gurdjieff, leí o Pensky, leí aquele, leí Golden Dawn. Sim, mas te desprendiste? Não, ainda. Então, estamos falando teorias. São pessoas muito intelectualizadas, com muitas ideias, algumas experiências, mas não entendem suas próprias experiências e não se dão conta que a telepatia é um processo de comunicação de auras, é energia que se conecta e se desconecta. Nós podemos conectar com uma árvore, com um animal, sim, posso ter um contato com um animal, porque ele tem também sua aura e nós podemos fazer conexão e entender. Eu acho que vocês que têm animais sabem que falam com os animais e eles falam com vocês. Isso é real. Todos vocês experimentam esse fenômeno. Estou pensando em alguém liga por telefone. Estou ligando para a pessoa está ligando para mim, no mesmo instante, no mesmo momento. Então existe uma conexão astral com tudo. Só que não, prefiro ficar dentro da minha racionalidade e a experiência mística, não sei se vou conseguir, se vocês conseguem, então são
místicos, porque a mística começa quando a mente se apaga. Quando se apaga a mente, então o que vocês permitem aflorar é uma consciência, a verdadeira consciência de vocês, que é muito mais importante que todas as informações que vocês possam ter. Não adianta estudar toda a árvore da vida. Passar 30, 40 anos estudando Cábala, como já vi gente que fazia 40 anos que estudava Cábala e não conseguia mais nada que falar de interpretações bíblicas, mas não tinha a mais mínima experiência mística. Nada, era só filosofia. Era só intelecto. E acho que intelecto é importante, mas tem que haver um equilíbrio entre a interpretação mística e a experiência mística, a prática mística. Se não fica só intelecto, a pessoa, não, pero eu não vou conseguir, os outros conseguem, eu não consigo. Se se siguen anulando e querendo alimentar o cérebro como uma forma de encontrar uma verdade universal, não vão conseguir. E volto a insistir, a experiência do desprendimento é uma experiência absolutamente iniciática em diversas culturas, não só egípcia. Pero eso estaba unido a superar el miedo a morte, a ter a experiência de sair do corpo, morrer e retornar. La misma experiencia de Cristo. Lo que Cristo faz é uma experiência iniciática. A morte e a ressurreição. Eu já mostrei para vocês que podemos fazer isso com uma mosca, com um insecto, com animais. A morte e a ressurreição. Isso é incrível, mas isso existe. Me lembro que a primeira vez que mostrei a um biólogo que tinha um doutorado em biologia, é um homem enorme, com uma barba grande, assim, achavam. Claro que ele ia consultar, então algum nível de crença ele devia ter. Mas aí eu mostrei como podia. Primeiro matei insectos para ele, depois los revivi. Depois matei um hámster e lo revivi. O cara chorava, porque parecia que todos os mitos dele, todos os dogmas científicos dele se desmoronavam em um segundo. E isso é o que vocês têm que fazer. Destruir aquela realidade que vocês consideram o sustento e os pilares de sua verdade. Existem outras verdades e nós temos que ir atrás delas. E não vamos ir atrás delas se não desmoronamos aquelas que nós consideramos os pilares onde nos apoiamos. Porque não são verdades eternas, são verdades momentâneas. Então vamos dar uma búsqueda, fazer uma passagem rápida sobre aquela diferença na formação do egípcio, para que vocês entendam aonde estão as grandes diferenças. Por exemplo, o parto era de cócora. Já quero esclarecer que isso é muito importante, porque era um parto natural, sem cesárea, sem corte. Es decir, a mulher já estava preparada para isso. Aí aparecem vários jeroglíficos mostrando o parto, no qual a mulher ia perto do Nilo, se botava numa tienda com vários panos, e com algumas amigas que ela pudessem ajudar em algum momento. As mães amamantavam o bebê deitadas, ou por cima. Então a leite flui melhor quando o seio vem de cima. Isso era extremamente importante, porque para a criança a comida vinha de cima. Então, o Senhor está em cima, a comida está em cima, a vida vem de cima. Claro que existen otra infinidad de factores psicológicos a ese respecto. El tipo de parto natural atienda que durante 40 días a mãe ficava sozinha com seu filho. Não havia interferências de sogra, de mãe, de marido, sozinha com seu filho. Porque uma criança que nasce não tem nenhuma ideia de lo que é outra pessoa. Tem que ir se adaptando à mãe ainda, como algo externo, quando ele estava dentro, e aos poucos ir vendo a luz. Por isso, aos poucos iba abrindo a tienda, tirando os panos para que ele fosse percebendo a claridade cada vez mais lentamente, até que pudesse ver a luz. Existem hoje infinidade de partos naturais, partos na água, mas nada até agora se compara com
el parto que a cultura egipcia hacía y a forma como a mãe trataba al filho y cómo el pai ficaba distante. No tenía nada que ver el pai en el momento del nacimiento de la crianza, que está totalmente ligado a mãe. Pero hoy no, hoy es todo al revés. El recién nacido en la cultura egipcia era testado, es decir, y en alguna medida ya forzado desde que nacía a primero sentir la existencia de mãe y después encontrar a mãe y aproximarse de él, a sentir el cheiro y tentar ir. Y no era una cosa simple para una crianza. Entraba alguien en la tienda y lo identificaba porque a mãe tenía cheiros de flores determinantes para que la crianza sintiese a través do cheiro a presença e identificasse algo que fosse sempre o mesmo. Claro que a criança não identifica a mãe, identifica um seio. Tá? Então o seio estava perfumado. E aí que a criança aos poucos ia sentindo onde estava a vida, sua deusa da vida, a grande mãe natureza que lhe ia dar de comer, e ele ia na procura dessa mãe. Então, era el momento de estimular a criança, el gran momento de educarla, es decir, te arrastra, luta por ese seio, luta, porque a vida vai te exigir isso. Então, hoje vemos pessoas que estudam, fazem concursos, se preparam, não param de investir en seu conhecimento e não se detém, porque não está esperando que mamãe ou papai le pague isto, le compre um carrinho, se entrou na faculdade, le pague um cursinho. Não, a pessoa vai à luta, porque sabe que tem que ir à luta. E assim era a criança egípcia, tinha que ir. Não era o choro, porque como o choro me perturba, então vou dar a mamadeira. Não, isso não existia. A vida é um choro constante. E não tem ninguém que nos dê nada. Essa é a grande verdade. El dia que mamãe não está e que papai não está, ninguém nos dá nada. Somos nós que temos que aprender a nos dar e nos conquistar o mundo interno e externo. Por isso, os sacerdotes ensinavam em los templos a mãe. A mãe ia no sexto mês para o templo. Ficava no templo, fazendo exercício, se preparando para o momento do parto. 3 meses antes do parto, já ia ao templo, tinha comidas especiais, exercícios, encontro com outras mães, sabendo como tratar a criança, a mãe se era a primeira vez. E temos que entender que a mãe egípcia era uma criança, porque se casavam com 12, 13 anos, então tinham que educá-las, tinham que prepará-las. E o sacerdote dizia, a criança que não luta por comida, quando crescer, não vai gostar de trabalhar. Vai exigir aos outros que lhe deem comida. Na última viagem que eu fiz ao Egito, neste ano, estava falando com um dos guias que estava na excursão que eu estava. Não, estava no hotel. Digo, bom, como é que está essa situação agora que não tem turismo e o comércio baixou 80%? Os jovens agora estão se casando com as mulheres ricas. Como? Sim, tem muita mulher que trabalha, porque agora as mulheres trabalham, ganham muito dinheiro, então os jovens vão e se casam com essas mulheres mais velhas. Fíjense a diferença do Egito antigo com o Egito atual. Uma mamãe que me dê de comer. É decir, se casam com mulheres mais velhas para que elas os mantenham, lhe deem na teta. Isso é Egito, hoje. Isso é México, hoje. México é igual. A educação de dependência materna, o processo edípico em cidades como eu vi em México e como eu vi no Egito são iguais. A mulher é uma teta, um objeto para sugar. E isso se educa. A sociedade quer homens maduros que ajudem a criar uma cultura melhor, uma civilização melhor, sem roubar dos outros. Tem que aprender desde criança, tio.
Não tem terapia para isso e não vai ser na prisão que eles vão mudar. Isso é uma verdade. Então nós temos que transmitir essas verdades, mudar, transformar a sociedade de uma forma sadia. Não é destruí-la, é direcioná-la com nosso conhecimento e com nossa força nessa direção. O que estava certo, o que estava correto, deve retornar. Então, estamos frente a costumes que modificam totalmente o conceito do Édipo. Vivimos en una sociedad absolutamente edípica. Cuanto más edípica, más atrasada, más dependiente, más enganada y más robada y menos justicia. Porque no acredito que justicia sea que a mãe e o pai tenham a obrigação de pagar ao filho, depois dos 21 anos ainda, uma universidade. En Estados Unidos, como vi agora um caso de uma mulher en Estados Unidos que processou os pais e ganhou. Le pagassem toda a universidade depois dos 21 anos. Já atendi mães que tiveram que vender salas e casas para pagar a educação dos filhos com 23, 24 anos que estavam na faculdade. Não é mantendo, não é dando a mamadeira, não é fazendo isso que vamos criar uma sociedade melhor. Não pode ser isso justiça. Que haja obrigação dos pais com os filhos, tudo bem. Mas não podemos transformar os filhos em sanguessugas. Quando não lhe dá papai, então que a sociedade me dê, que o governo me dê, que as comissões que eu posso tirar de aqui e de lá me deem. É uma sociedade corrupta, é decir, é uma sociedade edípica e mal educada, absolutamente mal educada, com leis absolutamente erradas, e você tem que ter consciência disso. Se nós queremos ter poder, não podemos ser dependentes. A base de meu poder está em não depender de outros. Essa é a base do poder, e esse é um processo de educação. Então, entro na vida com a ideia de que eu vou conquistar meu território, vou construir minha casa, vou construir minhas ideias e não preciso pedir, eu posso fazer. Muitas pessoas que eu conheci em Brasília são lutadoras. Vêm do Nordeste, vêm de outras regiões, mas já vêm com essa ideia, vou estudar, vou dar concurso, vou passar. Essa é a força interior que se precisa para que uma cidade cresça. Muita gente em Brasília pensa assim. E outros que não são de Brasília e que vão todas as semanas a Brasília, são os que sugam a teta do país inteiro. Temos essa enorme polaridade. Aquele que vive e luta e aquele que quer sugar os outros. Isso tem nascimento no parto e na amamentação. Fíjense o que os egípcios nos falavam, e isso é tão importante como construir uma pirâmide, porque nunca, jamais teriam construído uma pirâmide, construído um império, se não tivessem educado seus filhos. Essa é a verdade. Então, fíjense aqui. Nos templos, as mães eram interrogadas sobre a amamentação nos primeiros 3 meses da criança. Tinha que haver um equilíbrio nos seios. Né? É decir, os 2 seios têm que amamantar. Porque às vezes a mãe tem uma tendência a amamantar um seio e não no outro. É decir, são vários fatores. Mas os egípcios diziam que se não temos equilíbrio na amamentação do seio, podemos criar um paranoide. Uma síndrome paranoide, não vou dizer um paranoide, uma síndrome paranoide. A síndrome paranoide é aquele que trabalha, quando chega uma hora ele se demite. Ou vai, estuda, quase que termina na faculdade, não gosto mais, vou fazer outra. E aí nunca chega, nunca estão as coisas bem, então fica uma síndrome paranoide. Só por el problema da amamentação. Fíjense que os místicos egípcios iban à essência da neurose. E não porque tu tuviste um seio assim, que a mãe não te dava isto, não te amamantava com isto, fazia o outro, e a mamadeira e aquilo. Não. Vamos resolver o problema onde se origina, não discutir o problema onde se origina. Resolver aonde se origina é o que trata a neurose. É a única coisa que trata a neurose.
Vocês não podem ter consciência de antes dos 3 anos. Então o egípcio entendia que é aí que se forma um ser sadio, entre o primeiro dia de nascimento e os 3 anos. É extremamente importante. Estou mostrando algumas coisas simples. Por exemplo, do 3º ao 7º mês, o bebê distingue o prazer e contesta com sorriso ou com choro. Então, os sacerdotes entendiam que o bebê, nessa etapa, chupar o dedo não devia. Não deve chupar os dedos nesse período. Então, envolviam os dedos com um pano com sabores amargos. Chupar o dedo nesse período cria problemas de neurose e regressão futura. A criança que chupa o dedo e às vezes a mão inteira. Só que hoje a psicologia não percebe ainda, está muito limitada, é muito jovem. Os antigos egípcios tinham uma percepção, um misticismo, a percepção de onde se cria o conflito, milhares de anos de cultura estudando a alma e a psique. A psicologia da alma egípcia era 1000 vezes mais profunda que a psicoanálise de hoje. Isso não quer dizer que eu não adoro Melanie Klein e todo o que ela fala ao respeito da amamantação. Só que era muito mais profundo. Quando estudamos psicologia hoje em profundidade, vamos ver que a profundidade egípcia era do tamanho de uma pirâmide. Não podemos deixar esse conhecimento para trás. E aqui, continuando com o contexto da evolução do bebê, o 7º ao 10º mês começa a reconhecer a mãe e fica amigo da mãe. Que também é um momento importante para o pai se aproximar. Tá? E fíjense que naquela época le davam coisas com argila para que a criança brincasse, porque podia botar na boca. E a argila era considerada um alimento, é decir, um complemento alimentar, naquela época. Então, é importante que se brinque, fíjense, isto também é importante, não? Após os 18 meses, as brincadeiras com a mãe até os 24 meses. Se dos 18 aos 24 meses a criança brinca e se senta no colo e tem massagem e faz brincadeiras de canto com a mãe e dança, a definição sexual vai ser muito maior que se não faz isso. Então, digamos, o homossexualismo é um problema educacional. Para os egípcios era. É decir, agora tem as teorias de que o homossexualismo tem um gene condicionante. Bom, pode ser que haja para o homossexual de hoje, um gene que condicione esse sentimento, esse desejo. Também na época se dizia que era um problema absolutamente hormonal. Também pode ser hormonal. Agora também dizem que é biológico. Então, é biológico, mas também é educacional. São todos esses contextos que influenciam o homossexualismo. Então, mas ser homossexual é normal. Bom, eu diria que algumas pessoas, se não têm uma educação adequada, eles deixam de ser heterossexuais. Então, não vou dizer que o homossexualismo é normal, que o heterossexual não é normal. É dizer, talvez tudo seja normal. Só quero dizer que se vocês educam bem a uma criança dentro de certos critérios de relacionamento afetivo com a mãe, temos uma enorme tendência a que essa criança seja heterossexual. E aqui, no papiro egípcio 73.147, vemos que os sacerdotes entendiam que a criança que cuspe, é agressiva e no futuro será machista. Machista, edípico. Por isso que a reeducação da sociedade se faz necessária para ter uma sociedade melhor. A formação da iniciação nos templos, dentro da casa da mãe, na relação com a família, o controle que existia, dos cuidados que a mãe tinha que ter com o filho, era por quê? Porque eles queriam ter uma sociedade perfeita.
Eles querían, así como se constrói un templo, una pirámide, una sociedad perfecta se constrói con personas, con espíritu, con un equilibrio, con una moral, con principios, con una sanidad psíquica. Y cuando se desprende, entonces, faz parte de ese proceso de equilibrio de una sanidad psíquica de una sociedad que no ficaba adorando a morte como una cosa patológica y porque tem miedo da morte, então existe una vida de ultratumba. No es por miedo da morte, es por una realidad absoluta que eles experimentaban. Então tinha poder. Isso é poder. Não ter medo é poder. Então eu posso realizar. E se eu posso realizar, tenho poder. Bom, então, essa é a aula de hoje. Nós vamos a falar um pouquinho mais depois sobre o Circlux. Vou dar uma cortada.